João 16:33, nós vamos ler esse texto, e eu queria, na verdade, assim, mesmo assentado como você está, te convidar a ler comigo. Texto muito conhecido, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você já se deparou com esse texto escrito em algum lugar, ou lendo na sua leitura bíblica, mas eu queria te convidar a ler comigo, pode ser? Vamos lá, juntos? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Essa versão que a gente leu agora é a versão da NVI. Esse versículo aqui, na verdade, ele é um encerramento de um longo discurso. Se você pegar o Evangelho de João, voltar algumas páginas aí, você chega lá no capítulo 14, versículo 1. É lá que começou o discurso. E aqui é um encerramento. E é um discurso que deve ter acontecido na noite da instituição da ceia, naquela noite ali, né? Antes de Jesus ir para o Getsemane. Então ele falou bastante para os seus discípulos ali. E esse versículo 16:33 é o encerramento. Ele está encerrando. Se você observar na sua Bíblia, o 17:1 vai dizer que, tendo dito essas coisas, aí vai dizer então que Jesus começa a orar. Ele faz uma oração. Então nós estamos aqui no final de um discurso de Jesus. Todo o conteúdo dito por Jesus nesse discurso, a intenção de Jesus, o objetivo, foi provocar algo em seus discípulos, para que eles se sentissem mais seguros, especialmente porque, dentro do discurso, Jesus está dizendo para eles que ele está indo embora, mas para eles não se sentirem sozinhos. Então, tudo que Jesus está falando para eles aqui é no intuito de provocar neles um sentimento de segurança. Então, não é só compartilhar informações, mas o que Jesus estava fazendo era preparando esses discípulos para algo que a gente precisa ou conhecer, se você não conhece, ou rever, se você já conhece. Que é exatamente o que está ilustrado aqui, que nós vivemos entre duas esferas. A esfera do em mim, porque Jesus está dizendo que vocês vão ter paz em mim, para que vocês tenham paz em mim. Então essa é uma esfera que o cristão vive, é a esfera de Cristo. Mas ele diz que neste mundo vocês vão ter aflições. Então é a outra esfera, é a esfera da convivência com o mal presente nessa esfera humana. E nós convivemos entre essas duas coisas. Então o que Jesus está dizendo nesse discurso todo, que se encerra aqui nesse versículo, é uma forma de preparar os seus discípulos, dizendo assim: eu estou indo embora, mas vocês precisam aprender a viver entre esses dois mundos. Existe um mundo que é o mundo de Cristo. E existe um mundo que é o mundo que vocês vivem. E vocês precisam aprender a transitar entre esses dois mundos. Saber fazer isto é praticamente o segredo de viver bem-sucedido. Saber transitar entre essa esfera de Deus e uma esfera humana é demonstrar que a gente pratica um cristianismo consciente, que é o nosso tema de hoje aqui. Para facilitar a nossa compreensão, eu estou destrinchando esse versículo em 3 partes, para a gente entender. Veja só, Jesus está dizendo um propósito, ou seja, qual é o propósito das suas palavras? É para que tenham paz. Ele está dizendo, para que em mim vocês tenham paz. Esse é o propósito. Outra parte do versículo, ele fala da perspectiva real da vida. Está dizendo, neste mundo, vocês terão aflições. E percebam que na forma como a NVI traduziu, fica fácil de entender. Ele está dizendo que a gente pode ter paz, a gente vai ter aflição, e ele pede uma postura. Ele diz, tenham ânimo. Né? Percebe? Ter. Mas o versículo está falando de um propósito, uma perspectiva, de uma postura. Existe um propósito. O que Jesus quer nos ensinar é para que a gente experimente paz. Mas existe uma perspectiva real da vida. Precisa botar o pé no chão. Neste mundo, nós vamos ter aflições.
Mas tem uma postura que Jesus está esperando. Ele está dizendo, olha, tenham ânimo, se animem. Como que a gente pode experimentar paz vivendo num mundo de aflições e ainda demonstrar bom ânimo? Então, se a gente conseguir fazer isso, ou seja, se a gente conseguir praticar João 16:33, se a gente conseguir colocar em prática o que está dizendo aqui, isto é, eu experimento paz, vivendo num mundo que eu sei que ele é de aflições, mas ainda assim eu tenho bom ânimo. Eu consigo ficar animado, eu não desanimo olhando para as aflições do mundo. Isto é cristianismo consciente. Ou seja, tem uma lucidez nesse cristianismo. Não é um cristianismo entorpecido, mas é um cristianismo real, pé no chão, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde as pessoas estão pegando frases de Jesus e distorcendo essas frases. E propagam um tipo de cristianismo que não é verdadeiro. Então nós precisamos nos voltar para a Escritura e perceber o que Cristo gostaria que a gente vivesse. E aqui está um bom resumo do que é um cristianismo consciente, lúcido, claro. Nós precisamos conseguir experimentar paz, ter paz, vivendo num mundo de aflições e assim manter o nosso ânimo. A gente se manter animado. Então, a pergunta é, no que a gente precisa trabalhar, né? Aonde que a gente precisaria trabalhar para a gente poder, então, alcançar esta meta de ter uma experiência com a paz, num mundo de aflições, continuar demonstrando bom ânimo. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a nossa expectativa. Jesus disse, neste mundo, vocês terão aflições. Tenta olhar para as palavras de Jesus e imaginar a voz de Jesus falando para você, mais do que um texto que você está lendo. Porque o texto retrata Jesus falando para os seus discípulos. E eu fico imaginando, Jesus deve ter olhado para eles e apontado o dedo para eles, dizendo assim, ó, neste mundo, vocês terão aflições. Que é uma coisa que surpreende, porque significa que a vida real, carregada de pressões, de tribulações, decepções, limitações, confusões, não vai mudar se a pessoa se tornar uma seguidora de Jesus. Não se pode nutrir uma expectativa que, ao seguir Jesus, o mundo da pessoa vai mudar. Embora a gente ouça isso, né? Aceita Jesus, segue Jesus, sua vida vai mudar. É preciso tomar cuidado com essas expressões. Porque você pode dar à pessoa uma impressão de que o mundo dela vai mudar. Mas não, o mundo dela não vai mudar. O que tem que mudar é a pessoa. E o que tem que mudar é a perspectiva que a pessoa tem da realidade à sua volta. É isso que vai mudar. Ou seja, um cristão e um não cristão compartilham do mesmo mundo. O mundo de aflições. Imaginou se não fosse assim? Imaginou se a pessoa, se ela se converte, ela passa a viver num mundo paralelo. Não existe isso. Se você mora, por exemplo, num prédio, se faltar água no prédio, você acha que no seu apartamento não vai faltar água? Não, porque eu sou crente. Na minha casa não falta água. Mas se faltou no bairro inteiro, se faltou luz no bairro inteiro, na minha casa não vai faltar. Se a empresa que você trabalha entrar em crise, todo mundo, desculpa a expressão, lascou-se. Até o crente que está lá. Então, o mundo que a gente compartilha é o mesmo mundo das pessoas não cristãs.
E Jesus está tentando nos conscientizar disso. Diminui a sua expectativa, porque você cria uma expectativa de que nós, cristãos, quando passamos então a ser cristãos, o nosso mundo muda. Ele está dizendo, não, o mundo não muda. Ele está dizendo, neste mundo, que é o mesmo mundo que vocês estão compartilhando com todo mundo, vocês vão ter aflições. Porque é um mundo afetado pelo pecado. E a diferença vai estar no fato de que o cristão também experimenta uma outra esfera. Ele experimenta a esfera de Cristo. E aí está a diferença. O não cristão não experimenta disso. O cristão experimenta disso. Então a diferença não está no mundo. Deus não vai consertar um mundo para nós. Só para a gente viver. Porque esse mundo ele está afetado pelo pecado, ele está danificado. E quando a gente passa a seguir a Cristo, então esse mundo não vai ser consertado para nós. A gente vai continuar vivendo um mundo danificado. Mas o que Deus quer é nos consertar. E Deus vai nos consertar quando Ele nos faz experimentar uma esfera divina. Então é como se eu estivesse num mundo de dores, mas eu estou dentro de uma bolha. E essa bolha se chama estar em Cristo. Que Paulo insiste na carta aos Efésios. Né? Tentando nos fazer entender que agora nós estamos em Cristo. Nós estamos experimentando de coisas celestiais no mundo de aflições. Jesus aqui está falando a mesma coisa. Então, cristianismo consciente gera pessoas que sabem que a vida é uma experiência dolorosa. E por isso precisam estar em Cristo, para dar conta de sobreviver em um mundo que faz pressão a toda hora. E aqui que entra a nossa consciência. Nós precisamos ter essa consciência. Se eu não estiver apegado a Cristo, eu não dou conta de viver nesse mundo. Porque neste mundo, Jesus disse, vocês vão ter aflições. Porque é o mesmo mundo do mundo das pessoas. E nós estamos vendo as mesmas coisas. As nossas redes sociais, elas não são consagradas para nós. Não são. A televisão não é consagrada para você. Não é. Então nós estamos compartilhando o mesmo mundo. Você vai numa academia, por exemplo, não tem um setor para cristão. Nem que tivesse, né? Seria esquisito demais, né? Você compartilha do mesmo ambiente das pessoas, o trabalho é o mesmo. Você vai no supermercado, não tem um setor, né? Uma área aqui entra crente, ó, só os salvos ali. Ó. Não existe isso, nós compartilhamos do mundo, de todo mundo. E a diferença é que nós nos apegamos a Cristo. Quando a gente se apega a Cristo, você consegue sobreviver. Você consegue dar conta das pressões do mundo, que todo mundo está sendo pressionado. Mas o cristão vive na esfera de Cristo. Isso é importante porque o que se tem visto é um tipo de cristão, ou de cristianismo, que se compõe por pessoas neuróticas. Gente que parece nutrir uma expectativa de que a vida, depois que começou a seguir a Cristo, se torna perfeita. A vida é perfeita. Se você sintoniza alguma rádio gospel, né? Você fica ouvindo testemunhos, a vida é perfeita. O sujeito tinha uma sorveteria só. O sorvete derretia, porque ninguém comprava. Agora ele tem 5 sorveterias. Vida perfeita. Saúde, curado de tudo que você imaginar. Nem gripe o sujeito tem mais. E vai retratando uma vida perfeita. E aí, ou o sofrimento ele é negado pela pessoa, ou o sofrimento ele é associado a pecado. O tempo todo, né? Você está sofrendo porque você está em pecado. E a Bíblia desmancha completamente esse tipo de cristianismo. Porque o cristianismo real tem expectativa correta. Consegue olhar para a vida e entender que dor faz parte da vida. A vida dói, viver dói. As pessoas sofrem com dores. Há muitos anos atrás, aqui nessa região, eu fiquei famoso na região. Porque eu preguei um sermão, que o sermão tinha um tema. E aí gravava naquela época em CD. Sabe o que é isso? Né? Os mais novos sabem o que é isso? Um CD que gira assim. Ó.
E as pessoas compravam aquele CD e no CD estava escrito o tema da mensagem. O tema da mensagem era: o problema de todos é que todos têm problemas. E aquilo assim fez sucesso, né? Por causa virou uma espécie de slogan. Mas isso não é real. O problema de todos nós é que todos nós temos problemas, não é? Cada um, seu tamanho, né? Dimensão que tem. Mas ninguém vai passar a vida, nós estamos terminando o ano já, né? Estamos entrando no último mês do ano. Quem aqui vai dizer: não, esse ano não tive problema nenhum. O ano bom. Só se for um mentiroso, né? Você está iludido com a vida. Mas todos nós tivemos problemas durante esse ano com alguma coisa, não é? Essa é a nossa realidade. Então a dor, ela faz parte da vida. Não tem lugar, não tem condição, não tem status que poderá nos isentar dessa realidade de que a vida é uma experiência dolorosa. Então a pessoa fala: não, eu vou morar num país de primeiro mundo. Você acha que lá não tem câncer? Você acha que lá não tem um bandido que vem assaltar de vez em quando, pode sobrar um tiro para você? Não tem lugar que você possa ser isento disso. Não tem uma condição. A pessoa diz: não, eu tenho uma condição que essa condição eu não vou sofrer nunca. Não tem isso. Tem gente apodrecendo no hospital, mas cheio, com a conta bancária cheia. E não resolve. E a dor vem, mesmo uma pessoa que tem uma condição muito boa. O status da pessoa. Não viu outro dia o presidente caiu no banheiro lá? Não foi isso que aconteceu? O presidente do país não caiu. Cara, o status do sujeito, esse sujeito é presidente do país. Também cai, também escorrega, também bate a cabeça, também se machuca, também vai para o hospital, também sofre. A vida é assim. Não tem status que nos garanta essa isenção de que a vida é uma experiência dolorosa. A vida é uma experiência dolorosa. Então você quer experimentar paz, vivendo num mundo de aflições, e ainda demonstrar bom ânimo com isso, você precisa trabalhar nas suas expectativas. Porque senão você vai passar a semana, o mês, o ano, cobrando de Deus. Dizendo para Deus: Deus, mas eu não merecia passar por isso. Por quê? Porque você tem uma expectativa de que, já que eu sigo a Deus, eu não mereço passar por isso. Só que Jesus disse: neste mundo, vocês terão aflições. Mesmo me seguindo, mesmo sendo pessoas que me amam, mesmo sendo pessoas que estão o tempo todo sendo cuidadas por mim de alguma forma, em algum grau. Mas vocês vão passar por aflições. Por quê? Porque nós compartilhamos o mundo de todo mundo. Vivemos nesse mundo. Uma segunda coisa a trabalhar é o nosso entendimento. Jesus, ele falou: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz não é na esfera do mundo. A paz é na esfera de Cristo. Por isso que ele diz: em mim vocês tenham paz. No mundo vocês têm o quê? Aflição. Mas em mim vocês têm paz. Então a paz não é na esfera do mundo. A paz é na esfera de Cristo. Não se trata apenas de uma paz que Jesus pode dar, mas de uma paz que Ele tem. Mais que isso, né? Na verdade é uma paz que Ele é. Ele é a nossa paz. Ele consegue transmitir paz para nós. Significa que na esfera do mundo vai haver pressão por todo lado. Mas na esfera de Cristo é possível experimentar paz em meio às pressões. Implica em aceitar que as condições do mundo podem realmente não mudar. Não vão mudar. Mas por estarmos em Cristo é possível experimentar uma paz. Paz. Apesar que o mundo não está em paz. Mas você consegue estar em paz. Porque você está na esfera de Cristo. Tem uma música que nós ouvimos e cantamos aqui no Brasil, que ela diz assim: abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. Conhece? Tem uma música que a gente canta, a gente não canta na igreja. A gente canta, você ouve por aí, né? No Spotify e tudo mais, né? A música fala assim: abre os olhos do meu coração, eu quero te ver.
Mas tem uma versão em inglês, que eu creio que seja da Jordan G. Welsh, que ela diz assim: silencie o barulho, o ruído em minha mente, Senhor, e abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Se você caçar lá no YouTube, lá no Google, você vai ver lá uma mulher chamada Jordan G. Welsh, ela cantando essa música. E a estrofe da música diz assim: silencie o ruído em minha mente, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Por vezes terá um ruído na nossa mente, confundindo o nosso entendimento, que só pode ser silenciado pela paz de Cristo. Então, é só quando a paz de Cristo faz cessar esse ruído que está aqui no meu entendimento, é que eu vou ser capaz de ver Deus no meio do caos que eu estou vivendo. Percebe? A importância de entender que nós estamos entre duas esferas. A esfera do mundo, a esfera de Cristo. O mundo faz pressão sobre nós. Mas Jesus queria que os discípulos tivessem esse entendimento. Em mim, vocês têm paz. Mas é em mim. Então vocês têm que se apegar a mim. Vocês têm que viver na minha esfera comigo. Porque o mundo não vai mudar. No mundo você vai ter aflição. Mas se você estiver em mim, todo barulho da sua mente, ele cessa. Você consegue enxergar Deus no meio desse caos. Porque tem muito barulho confundindo a nossa mente. E é nesse entendimento que Paulo vai orientar os filipenses. Quando lá em 4, versículos 6 e 7, Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E Paulo diz assim: e a paz de Deus, paz que Paulo diz, que excede todo entendimento, toda compreensão humana, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Percebe a conexão? No mundo nós vamos ter aflição, mas se a gente estiver em Cristo, existe uma paz que a gente não entende, que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Esse entendimento nós precisamos ter. É preciso aprender que na esfera de Cristo há uma paz que não dá para entender. Mas essa paz nos ajuda a viver nessa esfera do mundo aqui. E nós precisamos dela. O cristianismo consciente tem esse entendimento de que não é se o cenário mudar, então haverá paz. Porque é isso que a gente está dizendo. Quando eu ficar curado, então vou sentir paz. Quando eu tiver minhas contas pagas, eu vou ter paz. Quando eu conseguir aquele emprego que eu estou almejando, aí então eu vou ter paz. Não é quando o cenário mudar que vai ter paz. Mas que se mudar a forma de ver as circunstâncias, então eu vou sentir paz. Porque eu estou olhando para esse mundo de aflições na esfera de Cristo, pela esfera de Cristo. E quando eu estou com Cristo, tem uma paz que excede toda a compreensão humana. E eu nem sei por quê que eu estou tão tranquilo assim. Mas eu sei que na esfera de Cristo eu consigo experimentar isso. Você quer experimentar paz, vivendo em um mundo de aflições, e ainda demonstrar bom ânimo, você tem que trabalhar o seu entendimento das coisas. Não é a dor que tem que ser retirada, mas é a paz de Deus que tem que ser plantada no seu coração. Até arrepia a gente, não é? Mas é isso que a gente deveria entender. Esse entendimento a gente deveria entender. A dor, ela parece muito mais intensa quando falta paz. Vai doer mais se faltar paz. Por isso é preciso ter esse entendimento. Talvez, melhor do que ficar orando para Deus tirar a dor, peça para Deus: Deus, põe a paz no meu coração. Porque às vezes a nossa oração está errada. Está pedindo para Deus: Deus, tira a dor, tira a dor, tira a dor, não aguento mais essa dor. Estou sofrendo com essa dor. Mas talvez Deus queira que você diga assim: Deus, coloca a paz no meu coração. Deixa a dor aí.
que quando a gente tem paz, a dor ela é menos intensa. Não dói tanto assim. Às vezes está doendo muito porque está faltando a paz. Está faltando a esfera de Cristo para conseguir conviver nesse mundo que só tem aflições. Amém? Está entendendo isso? E por fim, o que é preciso trabalhar? É preciso trabalhar a esperança, que é diferente de expectativa. Jesus, ele encerra dizendo assim: tenham ânimo, eu venci o mundo. O triunfo de Jesus é o nosso triunfo. Ele é a nossa esperança. Jesus nunca quis dizer assim, ó, tenham ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Não, tira isso da tua cabeça. Nunca foi a intenção de Jesus ensinar isso. Não é que nós vamos vencer o mundo, nós não precisamos vencer o mundo, ele já venceu o mundo. O que ele quer é que a gente tenha ânimo, porque ele já venceu o mundo. Portanto, é um olhar de esperança, não é um olhar de afirmação, que se Jesus venceu o mundo, então eu também vou vencer o mundo. Isso é uma batalha perdida. O mundo jaz no maligno. Não tenta fazer isso. Jesus já venceu o mundo. A Bíblia vai dizer, João vai dizer que o que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos ter fé em Cristo, só isso. Jesus está dizendo, se animem, tenham ânimo. Porque a esperança envolve sempre um olhar para o futuro. Significa que o que cremos que virá depois nos ajuda a viver agora. Então eu não tenho expectativa, esperança de que agora eu vou também vencer o mundo. Mas a minha esperança é de que Jesus venceu o mundo. E o melhor de Deus ainda vai vir. Isso está muito bem ilustrado, se você voltar a sua Bíblia aí no capítulo 16 de João, no versículo 21 e 22. Olha a ilustração que Jesus deu. Ele diz assim, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Aí Jesus fala assim, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará esta alegria. Está falando para os discípulos, porque ele está dizendo para os discípulos, eu vou embora, vocês vão ficar sozinhos aqui por enquanto. Mas eu vou mandar um consolador, eu não vou estar aqui. Então agora vocês vão sentir muita tristeza, mas depois vocês vão se alegrar tanto, porque eu vou voltar. E ele diz assim, e ninguém vai poder tirar essa alegria de vocês. Mas é interessante a ilustração que Jesus dá sobre uma mulher que sente dor. Não é assim? Cadê as mães? Para confirmar a história de Jesus. Que tem mulher que, especialmente, claro, né, aqui é parto normal, né, aqui não está se pensando numa cesárea, Jesus está pensando num parto normal. Então a mulher, e você já viu isso em filme também, não sei se marido que está aqui acompanhou a mulher no parto, se ouviu essas frases, a mulher grita, não sei o que, ai, não quero mais saber disso, vai ser o último, não é? Depois fica, não quero saber, nunca mais. Aí daqui a pouco está lá embalando a criança, ai, quero ter mais um. É ou não é? Jesus não tem razão no que ele está falando? Que a mulher grita, se desespera, diz que quando estava com a cabeça tem uma criança, isso não vai sair de mim, vou morrer aqui. Mas depois, vê aquela criança lá bonitinha, toda formadinha, fala assim, ai, vontade. E tem mulher que fala para mim, às vezes a criança já está grande, tipo 18 anos, ela fala assim, mas tem uma vontade de ter um bebezinho? Ela está pensando de novo, em começar de novo. Se não fosse a laqueadura, ela ia tentar mais um. E Jesus está falando sobre isso, né? Usando isso como uma ilustração, para a gente ter esse tipo de esperança. Não espere que tudo vai bem aqui, mas confia.
no futuro a sua tristeza se converterá em alegria. E essa alegria é uma alegria que Deus dá. Ninguém pode tirar. Ninguém. Jesus está usando a ilustração para que a gente pense que é como uma dor de parto. Na hora sofre, mas depois vem um resultado, uma alegria, que você esquece completamente da dor. Ainda que na esfera do mundo aqui esteja doendo esse viver agora, depois você nem vai se lembrar disso. É isso que Jesus quer que a gente pense nessa noite aqui. Tenha ânimo, ele está dizendo. Tenha ânimo. Está doendo agora. Está difícil agora. Está encerrando um ano assim, pressionado, esmagado. Você não vai nem lembrar disso depois. Está dizendo, olha, existe um lugar, existe um estado que está sendo preparado, que é o estado da eternidade, que quando a gente estiver lá, o alívio de Deus nos faz esquecer de tudo. Eu não me lembro mais de nada. Não é que eu não tenho memória. Eu creio na memória pós-morte, depois na eternidade. Mas não tem dor, não tem sentimento de tristeza, porque essas coisas todas vão passar. Então, você quer experimentar paz, vivendo num mundo de aflições, e ainda demonstrar bom ânimo, você tem que trabalhar a sua esperança. O que você está esperando? Esperando que o mundo vire um céu, aí você vai viver melhor para Deus? Não, Jesus está dizendo, esse mundo você vai ter aflição, esse mundo é o mundo dos incrédulos. Tem que olhar lá na frente, tem esperança. Agora são só as dores de parto mesmo. Mas depois, você nem vai se lembrar disso. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre, para sempre. Jesus está dizendo, olha lá para frente, tem esperança. Aqui é um mundo de dores, de aflições, mas lá na frente, você não vai nem se lembrar mais das dores que você passou aqui. Cristianismo consciente é composto por pessoas que sabem transitar entre a esfera do mundo e a esfera de Cristo. Estão vivendo um mundo de aflições, mas experimentam uma paz que só Cristo dá. E por isso, tem ânimo. Não é porque a vida é perfeita, não é porque os problemas cessaram, mas porque tem bom ânimo. Porque experimenta uma paz que só Cristo pode dar, ainda que nós permaneçamos neste mundo de aflições. Cristianismo consciente são pessoas que têm expectativas ajustadas, entendimento adequado, transformado, esperança alicerçada em Jesus. Ele já venceu por nós. Ele é o nosso triunfo. Eu sei que eu não vou vencer esse mundo a não ser pela fé. Mas eu sei que depois que tudo passar, eu vou estar no lugar e vou experimentar uma alegria que ninguém vai poder tirar. Que é a alegria da eternidade. Amém?